Eu tinha reservado o hotel meio que de última hora, então acabei ficando com um quarto em um corredor bem afastado dos elevadores. Era um daqueles lugares antigos que ainda mantinham um ar de elegância meio decadente, sabe? Carpete grosso, papel de parede meio desbotado e aquele silêncio pesado no ar, como se os corredores nunca tivessem visto muita movimentação. No check-in, a recepcionista parecia até surpresa por ver alguém ali. Só me entregou a chave com um bom descanso meio forçado. Na primeira noite eu caí na cama logo que cheguei, exausto da viagem. Acho que eu estava quase pegando no sono quando ouvi um barulho vindo do quarto ao lado. A princípio parecia uma voz abafada, talvez alguém falando no telefone. Mas o som era tão estranho. Meio que um murmúrio incompreensível, mas claramente agitado, como se alguém estivesse discutindo sozinho. Joguei o travesseiro por cima da cabeça, mas os murmúrios não paravam. Até que ouvi o som de um baque forte, algo pesado batendo na parede. Achei estranho, mas no cansaço, acabei dormindo sem dar muita importância. Na manhã seguinte, saí cedo e nem pensei muito naquilo. Mas à noite, os barulhos voltaram, dessa vez mais intensos. Parecia que alguém estava andando de um lado para o outro, pisando firme, impaciente. A princípio, eu queria ignorar, mas era impossível dormir daquele jeito. Coloquei o ouvido na parede, tentando ouvir melhor, e o que consegui distinguir foram passos, idas e vindas constantes, quase como se a pessoa do quarto ao lado estivesse presa, andando em círculos. Depois de alguns minutos, a voz começou de novo, só que dessa vez dava para ouvir umas palavras soltas. Algo como não, pare, e eu disse que não. Deu um frio na espinha porque o tom era esquisito demais. Parecia que a pessoa estava tentando sussurrar e gritar ao mesmo tempo. Depois de um tempo, os passos pararam, mas o silêncio que veio depois parecia ainda pior. Fiquei deitado, olhos abertos, olhando para o teto, sem conseguir entender o que estava acontecendo do outro lado. No dia seguinte, decidi comentar com a recepção, achando que poderia ser algum hóspede com problemas. Falei com um atendente, expliquei sobre os barulhos e as vozes, mas ele olhou para mim com uma expressão meio confusa. Perguntou o meu número de quarto e me disse que o quarto ao lado do meu estava vazio. Não tinha ninguém hospedado ali naquela noite, nem na noite anterior. Aquilo me deixou desconcertado. Não fazia sentido. Eu tinha ouvido tudo claramente. Voltei pro quarto naquela noite tentando ignorar a coisa toda, mas a cabeça não me deixava sossegar. Para me acalmar, coloquei um fone de ouvido, pus música e tentei não pensar muito. Mas em algum momento no meio da noite, a música parou e eu acordei num susto. Não sei dizer por quanto tempo tinha dormido, mas o silêncio no quarto era quase total. Até que, bem devagar, o som de passos começou de novo. Eu tirei o fone e sentei na cama, tentando entender se estava acordado ou sonhando. Ouvia claramente os passos. Eles pareciam cada vez mais lentos, como se alguém estivesse caminhando mais próximo à parede, mais pesado. Em um determinado momento, senti a parede tremer, como se alguém estivesse pressionando com força do outro lado. Eu sabia que não estava imaginando, então levantei, respirei fundo e fui até a parede. Coloquei a mão no papel de parede e, enquanto tentava ouvir algo, senti uma coisa pegajosa. Acendi a luz e vi que tinha uma marca de mão. Um borrão escuro, grudado bem no lugar onde meus dedos estavam. Parecia uma marca recente, como se alguém tivesse apertado a parede com força e a sujeira estivesse do lado de cá. Aquilo me deixou petrificado. Tentei pensar em alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Olhei em volta, o quarto vazio, e decidi que precisava de respostas. No dia seguinte, fui até a recepção novamente e insisti com o atendente sobre o quarto ao lado. Ele parecia desconfortável, mas acabou me dizendo que aquele quarto costumava ser reservado para manutenção, pois os hóspedes reclamavam de barulhos estranhos. Ele hesitou, mas disse que já tinham chamado técnicos e até um padre para abençoar o quarto. Tudo para tentar evitar as ocorrências, como ele chamou. Aquela noite foi a pior de todas. Fiquei acordado, só esperando o som começar, até que exatamente às 3 da manhã,
Ouvi os passos de novo. Dessa vez, eles foram diretos, indo e vindo, até pararem bem na parede entre os quartos. Houve um barulho pesado, como se algo tivesse caído no chão. E depois, silêncio. Um silêncio absoluto que durou até o amanhecer.